Minha turma amada da mentoria, estamos no nosso segundo vídeo da análise do livro Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. Esse livro nos traz percepções e caminhos muito especiais para que possamos consolidar princípios transformadores dos nossos corações. Você assistiu o primeiro vídeo? Você refletiu sobre aquilo? Sobre a importância de não termos as pessoas apenas como dados, como números, como estatísticas, como rostos sem nomes, mas para amar as pessoas, que é o nosso grande propósito, é amar. Tudo em nossa vida só fluirá a partir de um amor genuíno. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, sem amor eu nada serei, mas para amar eu preciso me aprofundar nas relações. Eu preciso dar uma identidade à pessoa, conhecer a sua história, conhecer as suas dores, conhecer o seu caminho, conhecer, se possível, o seu coração. Só assim eu amo de verdade. Então agora nós vamos aqui para um segundo ponto muito importante. Eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo um conteúdo que, assim como o primeiro, está até a página 22 do livro. Quem está lendo o livro, o que eu vou falar nesse vídeo e no próximo também ainda está até a página 22, ou seja, no começo do livro. No começo do livro, Viktor Frankl nos apresenta um personagem interessante no campo de concentração, o capo. Quem eram os capos? Eram os piores terrores do campo de concentração. As figuras mais horrendas dos campos de concentração não eram os guardas da SS, que eram muito cruéis, os guardas da polícia nazista, que infligiam aos prisioneiros do campo de concentração sofrimentos desumanos, mas eles não eram os piores. Os piores, sem dúvida alguma, eram os capos. E quem eram os capos? Os capos eram os capachos. Os capos eram parecidos, talvez, na história brasileira com os capitães do mato. Eram pessoas que também eram prisioneiros, mas para ter privilégios naquele sistema prisional, viravam auxiliares da SS. E eram os mais cruéis, eram os mais brutais. Para se destacar, para ter mais benefícios com a SS, eles se mostravam implacáveis, se mostravam terrivelmente perversos. Eles aproveitavam cada oportunidade para humilhar os seus companheiros presos, para denunciá-los, para matá-los. Frankl fala que as piores mortes aconteciam pelas mãos dos capos. E eu quero te fazer refletir sobre isso hoje, uma reflexão profunda. Até que ponto nós somos capos em algumas situações? Você fala assim, como assim, pastor? Eu, um capo, eu, alguém terrível? Preste atenção, tente mergulhar mais profundamente nisso aqui. A vida nos propõe muitos cenários de injustiça. E nós temos duas opções. Ou nós lutamos contra essas injustiças e confrontamos o sistema injusto e confrontamos quem oprime, confrontamos quem faz mal, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe os nossos privilégios, ou nós fazemos como os capos. Nos vendemos a um sistema injusto, nos vendemos a um sistema cruel, traímos o bem comum em busca de privilégios para nós mesmos. Os capos comiam melhor do que todo mundo. Os capos dormiam melhor do que todo mundo. Os capos faziam menos trabalhos braçais do que todo mundo. Por quê? Porque eles traíram seus conterrâneos, seus compatriotas. Tinham muitos capos que eram judeus em busca de privilégios. É gente sem propósito. É gente sem missão, é gente que vive só para si, não vive por algo maior. E essa é uma palavra-chave para que a nossa vida seja uma bênção. Propósito, missão, viver por algo maior. Não viver apenas por uma satisfação imediata, por um prazer imediato, por um conforto momentâneo. Homens heróicos que mudam a história são homens como Viktor Frankl, que era um médico e poderia se tornar um capo, porque ele facilmente convenceria a SS de que ele seria útil para eles, que poderia estar ali, ó, rigoroso sobre os prisioneiros, mas não. Sendo um médico, alguém graduado,
e não eram muitos os médicos ali naquele cenário. Ele poderia se vender ao sistema, mas disse não, eu vou ficar do lado certo, ainda que eu sofra. E esse é o homem que sai do campo de concentração para marcar o mundo para sempre. Sabe o que aconteceu com os capos? Quando acabou a guerra, se esconderam feito ratos na vida. Muitos foram presos, muitos foram executados, viveram uma vida vergonhosa. Por quê? Porque não tinham um propósito. Se você escolher se alinhar à injustiça, você pode até ter momentos de benefícios, mas vai ter uma vida de vergonha, de arrependimentos profundos, de desonra. Não vai construir nada significativo na sua vida. E aqui eu tenho um texto bíblico chave para a gente pensar isso, um personagem bíblico chave. Hebreus 11, versículo 24, fala assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso aqui é muito profundo. Quando Moisés tomou essa decisão? Quando ele, aos 40 anos, saiu para passear no Egito e viu um egípcio sendo extremamente injusto e cruel com o hebreu. Ele poderia ser um capo ali, dizer, não, deixa ele lá, eu vou ficar aliado aqui ao Egito, porque por mais injusto que seja o sistema, eu estou bem. Moisés confrontou o egípcio, chegou a matar o egípcio, e o texto fala que ele fez isso conscientemente, preferindo sofrer do lado certo, do que usufruir de prazeres e confortos e benefícios do lado errado. E essa é a minha pergunta para você. Você está em seu trabalho, em sua família, e você vê um cenário que tem um lado certo e um lado errado. De que lado você fica? O lado errado te dá privilégios. O lado certo te gera problemas. Mas de que lado você fica? Saiba que importante é ficar do lado de Deus, porque no final a recompensa é muito maior. É o que o texto de Hebreus 11 vai dizer, que Moisés ele fez isso porque ele contemplava lá na frente um galardão muito superior. Se Moisés fosse um capo no Egito, sabe o que aconteceria com ele? Seria só um hebreu criado num palácio egípcio que nunca marcaria a história como ele marcou. Mas como ele decidiu romper com a injustiça e lutar em favor do oprimido, do fraco, em favor da justiça, o que aconteceu com Moisés? Brilhou como luz no mundo. É o maior personagem do Antigo Testamento. Querido, eu sei que você veio aqui com a expectativa, talvez, de ouvir palavras que solucionem os seus problemas. Mas isso solucione o seu problema. A minha função aqui como seu mentor também é te confrontar profundamente. Ei, não seja um capo, seja um Viktor Frankl, seja um Moisés, seja alguém que sempre escolhe o lado certo, o lado daquele que está sendo oprimido, está sendo injustiçado. Eu não estou falando aqui, hoje a gente tem uma mania de sempre que tem uma luta entre maiorias e minorias, aí eu fico com a minoria, porque a minoria sempre tem razão. Não, nem a maioria sempre tem razão, nem a minoria sempre tem razão. Eu tenho que buscar militar do lado da minha consciência, não dos meus privilégios. Lute pela sua consciência, não pelos seus privilégios. Tá bom? Renovamente. E aí aqui, gente, eu preciso muito que vocês comentem o vídeo para que eu perceba como vocês estão absorvendo esse conteúdo. O meu desafio para você hoje é comentar uma situação prática, pode ser da sua vida ou que você já observou, onde pessoas são capos. O que são capos? Pessoas que escolhem o lado errado porque têm privilégios. Vamos tentar discernir isso na vida e fugir disso. Nós somos Moisés. Escolhemos o lado de Deus, o lado das coisas justas, boas, honestas, e aí sim a luz de Deus brilha em nossas vidas. Moisés viu a glória de Deus brilhar na sua face, porque ele escolheu o lado certo. Tá bom? Estamos juntos novamente. Até o próximo vídeo.